Então, Fala pastor, aí, pastor. Pergunta a ele aí. as cartas direcionadas lá no Apocalipse, né, no livro da Revelação, para João, ela é direcionada para a igreja. Sempre que João inicia a carta, né, a recomendação, a orientação, ele fala sobre um anjo. Que muitos hoje usam esse anjo como o pastor da igreja. O pastor presidente, o anjo da igreja. O sênior. O sênior, né? O pastor, o anjo segundo Hebreus, nós estávamos falando aqui em off, né? É aquele que tem a missão, né, de ministrar a salvação. Não é isso? Ministrar a palavra de salvação. O pastor é o anjo da igreja? Vamos lá. As cartas eram enviadas ao anjo da igreja, né? Qual era a função dos anjos? Quem são os anjos? Etimologicamente, anjo é um mensageiro da igreja, certo? Então, o anjo tem uma função, declarar uma mensagem recebida. É o mensageiro da igreja. O anjo, etimologicamente falando, ele não tem vontade própria, certo? Ele não tem livre-arbítrio, ou seja, poder de decisão, se vai falar ou se não vai falar. E é uma pessoa pura, correto? Mas vamos ficar na ideia do anjo ser o mensageiro da igreja, tá? O mensageiro, uma vez que a palavra anjo significa aquele que transmite uma determinada mensagem. Quando você estuda ali a matéria angelologia, você vê que os anjos eles são classificados em algumas classes. Anjo, que é aquele que transmite uma mensagem. O querubim, que era o guardião, ou que é o guardião da glória de Deus. Os serafins, né, que ficam ali sobrevoando, né, o trono de Deus. Então, o anjo da igreja, ele recebe essa mensagem. Geralmente, nós reconhecemos que quem tem a função de transmitir a mensagem de Deus para o povo, o pastor, porque é ele quem é o representante daquelas ovelhas. Ele que tem a responsabilidade de cuidar daquelas ovelhas. Tá? Então, por isso que se utiliza ou faz esse link, né, de comparação entre o anjo da igreja e a figura do pastor da igreja. Se o pastor da igreja ele for o mensageiro, aquele que transmite a mensagem pura, limpa e real daquilo que ele ouviu de Deus, eu posso dizer que ele é o anjo da igreja, aquele que recebeu uma mensagem e que está transmitindo a mesma para as suas ovelhas, para a sua congregação. Agora, se essa pessoa ela não transmite a mensagem, se essa pessoa não comunica a mensagem, comunica tudo, menos a mensagem, eu não posso dizer que ele é o anjo da igreja que se caracteriza pela carta que você acabou de citar. Você não, perdão, senhor, né? Uma santidade, né? Vossa né? Senhoria. Vossa dono da senhoria, igreja. Vossa excelência, Excelência. né? Tá Vossa vendo, excelência, manhã? né? A senhora tá vendo, mãe? Vossa excelência. Então, por isso que se utiliza esse termo. Então, eu preciso entender o que é anjo. É um mensageiro. Sim. Função do anjo, transmitir uma mensagem. Então, o anjo da igreja recebeu uma mensagem de Deus, tinha a missão de transmitir. A ideia de liderança, ela nunca deixou de existir. Em toda a Bíblia, Deus sempre escolheu um para liderar. Inclusive, isso foi um problema na transição entre Moisés e Josué, Josué o tempo dos juízes. Moisés deixa Josué. E Josué deixa quem? Ninguém. A ausência de liderança gerou confusão nas 12 tribos. Cada um achou líder da sua própria casa. E aí ocasionou todo o problema pela ausência de uma liderança. Então aí você vê que existe a figura de um líder, de alguém, que a Bíblia optou por chamar de o anjo da igreja, porque ele era aquele que tinha a responsabilidade de transmitir uma mensagem recebida de Deus para o seu público. Hoje, nós entendemos que existe uma liderança na igreja. Sim. Essa liderança se faz presente pela figura do pastor presidente ou da pastora presidente, que tem a responsabilidade de transmitir essa mensagem. Eu não tenho problema algum de titular o pastor da igreja como anjo da igreja. Eu posso muito bem dizer que o meu pastor é o anjo da igreja. Você, o senhor, a sua excelência, é o pastor da igreja, o anjo da igreja. O problema não está em eu te chamar de anjo da igreja. O problema é você não se comportar como anjo dela. Eita. Então é mais perigoso para você que recebe o título do que para mim que te dou ele. Meu Deus. Que a sua missão é transmitir uma mensagem. Se você está transmitindo ou não,
seu papo já não é comigo, seu papo é com, como diz o pregador, né? Com o grandão da Galileia. Grandão da Galileia. JC. Entende? Então, o anjo é o mensageiro. Mas o problema maior aí, pastor,